Olá, aqui é a professora Ana Paula do canal Desvendando Ideias, um canal voltado para ensino de geografia. Nesse mês de janeiro, como havíamos prometido, nós vamos comentar essa prova do Enem de 2023, tá? Só que vai ser o Caderno Azul 1 e nós vamos comentar a parte de ciências humanas e suas tecnologias. Essa parte abrange questões do número 46 até o número 90, tá? São 44 questões, mas nós não vamos comentar as questões de filosofia, só de história e geografia, tá bom? Então, fica comigo até o final. Eu gosto muito de comentar essa parte com os meus alunos, porque é a capa da prova do Enem. A capa de qualquer prova de concurso que você fizer na vida vai ter uma capa com instruções. E é muito interessante vocês seguirem essas instruções. Geralmente o Enem e outros concursos também de outras áreas, eles gostam muito de, ao entregar o cartão resposta, de dar uma frase para o aluno anotar ou em letra de forma ou, segundo a sua caligrafia usual, que foi no caso aqui do Enem, uma frase, você é do tamanho do seu sonho, que foi a frase aqui que eles escolheram, então o aluno coloca, verifica ali o RG, coloca ali o nome completo, assina a lista de presença, pega o caderno de questões, no caso a folha de redação, e pega esse cartão resposta e coloca ali, escreve ali essa frase. Outras instruções que são muito importantes é em relação à quantidade de questões. Todo concurso vai fazer isso. Olha, esse caderno de questões tem tantas questões. Verifique. No caso aqui, de 1 a 90, a gente tem o número de questões, mas de 1 a 45 é a parte de português, literatura e etc. De 46 a 90, ciências humanas e suas tecnologias e a folhinha da proposta de redação. E a folha da proposta de redação, ela sempre vem com uma parte que é rascunho e também vem a parte, junto com o cartão resposta, a parte de onde você vai depositar o seu texto final, o seu texto oficial. Então, fiquem atentos a isso, tá? E eles falam também que, isso resumindo, eles falam também que esse caderno de questões, eles têm questões objetivas e são 5 opções, 5 alternativas, mas apenas uma é a correta. Tempo de prova, 5 horas e 30 minutos, tá? Não confundam, por favor, eles sempre falam isso, otimize o tempo, no caso da instrução 5, reserve tempo suficiente para preencher o cartão resposta e a folha de redação. Tem gente que gosta de fazer isso ao mesmo tempo, responde a questão, vai na folha, no cartão resposta, a lápis, ou deixa para o final, ou gosta de fazer primeiro a redação e depois faz o caderno de questões, isso aí fica a critério de cada um. Mas eles sempre gostam de falar que é importante você distribuir o seu tempo, porque o tempo de prova é X, no caso do Enem, 5 horas e 30 minutos, tá? Não confundam a parte oficial, tá? O caderno de questões, a parte de rascunho com a parte oficial mesmo da prova. O que eu estou querendo dizer? Isso é muito relacionado a 6. Gente, o rascunho da redação não é a folha oficial da sua redação. Você tem que passar a limpo. Você vai preencher, vai pegar o caderno de questões, vai começar a responder, as questões, mas as suas respostas, as alternativas que você escolheu como certas, elas têm que estar depositadas no cartão resposta. Isso é importante falar, tá? Porque tem gente que, impressionante, que esquece de marcar o cartão resposta. Então, muita atenção. E também a nona, que é fundamental, a instrução de número 9, ela diz o seguinte, olha, quando você entrar, né, no local de prova, você só pode sair depois de 2 horas do início de aplicação da prova. Então, deu vontade de ir ao banheiro? Vá antes de você entrar na sala, tá? Tendo ainda um tempo considerável para você ir ao banheiro, beber uma água, enfim, comprar uma água ou comprar algum material que você tenha esquecido, vá, resolva tudo e depois você entre, mas sabendo que você só vai poder ir ao banheiro novamente depois de 2 horas do início da aplicação. Quer levar o caderno de questões para casa? Espera 30 minutos, tá? Antes do término das provas, dentro
desse tempo aí de 5 horas e 30 minutos, tá? Para levar para sua casa o caderno de questões. Então, é fundamental a gente ler, conhecer essas regras. Todo concurso tem as suas regras, que diferem umas das outras, mas é importante nunca perda de tempo, conferir o número do RG, conferir o nome. Eu já fiz uma prova que meu nome estava errado, meu RG estava errado. Então, tenham muita atenção, tá bom? E vamos seguindo. Essa questão aqui, a primeira questão, de número 46, é uma questão bem fácil, pessoal. Ela mostra aqui a fotografia da avó bordada e mostra a imagenzinha num bordado de uma vovó, e aí tão bonitinha e coloca um textozinho embaixo. Sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Isso já mostra pra gente que a ideia de sertão, a palavra de sertão para o autor, ela tem um certo afeto, lembra a avó dele, lembra a infância dele, alguns aspectos, características, principalmente ligadas ao bordado, aos hábitos. Então, bem fácil essa interpretação. Aí, o que a questão está pedindo? A definição de sertão, descrita no bordado, associa esse recorte espacial a, letra A, percursos e roteiros turísticos. Será que está falando de turismo aqui? Ah, visite tal lugar, visite outro? Não. Então já corta. Trajetos e movimentos holísticos. Trajeto, tá falando de um trajeto específico. Movimentos holísticos está muito superficial. Então pode cortar. C. Vivências e itinerários socioafetivos. Essa é a resposta correta, tá? Vivências, é a experiência de vida do autor. Itinerários socioafetivos, isso lembra a avó dele, a infância dele, com os bordados, o colorido, a imagem da avó e etc. Então, essa é a alternativa correta, já de cara já digo para vocês. Vamos continuar. D. Fronteiras e demarcações territoriais. Aqui não está falando nem de uma região, de que tipo de sertão, qual sertão, qual a localização. Aqui não está falando de uma parte específica, demarcação de território. Aqui não está falando desse aspecto geográfico. Então, não pode ser. Profissões e interesses econômicos. Aqui está falando da profissão, das pessoas que bordam para vender, das bordadeiras, interesse econômico. Ah, está vendendo esse bordado? Não, isso aí é uma lembrança do autor que lembra a infância dele, então não tem nada a ver. A resposta correta é a letra C. Essa prova do Enem de 2023 é uma prova que é mais interpretação de texto do que necessariamente o conteúdo, tá? De história, de geografia, mas foi uma prova muito mais bem desenvolvida do que as outras dos últimos anos. Então, vamos seguindo. A questão de número 47 é uma questão também de interpretação de texto, tá? E o texto diz o seguinte: felizes tempos eram esses. As moças iam à missa de madrugada, de dia ninguém as via, e se alguma em dia de festa queria passear com a avó ou a tia, havia de ir de cadeirinhas. Bem razão têm os nossos velhos de chorar por esses tempos em que as filhas não sabiam escrever e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos. Esse texto aqui ele pode causar um estranhamento na nossa geração, que a gente está acostumado de ver as mulheres trabalhando, estudando, saindo de casa, sem pedir permissão a tio, a marido, mas aqui nesse texto é aquela mulher submissa, aquela mulher que não sai para trabalhar, que só sai para ir à missa, para ir à igreja, acompanhada, que é criada para casar e que não sabe ler. Não sabe ler, não sabe escrever, então se alguém quisesse paquerá-la, mandar um bilhetinho, seria completamente inacessível porque ela não saberia ler nem escrever. Então, o que a questão está pedindo? Na perspectiva do autor, as tradições e os costumes sociofamiliares sofreram alterações no século XIX.
Decorrente de quais fatores? Quais os fatores que contribuíram para que a mulher sofresse uma mudança no seu modo de vida, no seu estilo de vida, no seu comportamento? Aí qual a questão correta? Vamos analisar. Letra A. Hábitos de leitura e mobilidade regional. Essa mobilidade regional aqui, ela está muito jogada. Mobilidade regional, aqui não está falando de migrações. E hábitos de leitura, será que só o ato da leitura tornou a mulher independente? Que processo foi esse? Para a pessoa ler, ela tem que saber ler, né? Então a gente está falando de uma mulher aqui que não sabe, as filhas que não sabiam escrever e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos, eram os bons tempos, mas como é que isso mudou? Essa alternativa explica isso? Não. Então corta. B. Circulação de impressos e trânsito religioso. Olha só, para você ter acesso a, a impressos, a uma literatura, você precisa saber ler e escrever. Ler, principalmente. Então, aqui corta. Trânsito religioso seria exatamente o contrário. Então, não pode ser. A religião, no caso aqui, ela limitaria a mulher. Então, não pode. C. Valorização da língua e imigração estrangeira, que não está falando de imigração estrangeira e valorização da língua está muito solto, não tem como, está muito superficial. Valorização da língua como? A valorização da língua permitiu que a mulher se tornasse independente? Não faz sentido aqui, tá? D. Práticas de letramento e transformação cultural. Essa é a alternativa correta. Práticas de letramento. A mulher ela vai ser alfabetizada, tá? E aí, para ter um hábito de leitura, e depende do que é lido, mas para ler qualquer coisa, ela tem que ter uma prática de letramento. Então, ela tem que ser alfabetizada, ela tem que ir para a escola e etc. E transformação cultural, porque se a mulher acaba tendo acesso à informação, se acaba tendo um lugar para estudar, uma posição na sociedade, essa mulher não vai querer mais ser criada para acompanhar a família para ir à igreja, não vai sair só se for acompanhada, ela vai querer a sua independência. Então você tem uma transformação de um comportamento, uma transformação cultural do universo feminino. Então a alternativa correta é D. Não poderia ser a E. Flexibilização do ensino até vai. Reformismo pedagógico, será que a reforma da pedagogia? Nada a ver, gente, nada a ver. Nem adianta forçar para explicar aqui que é muito superficial, muito fora de contexto. Então, a resposta correta, letra D. Vamos seguindo. A questão de número 48, a terceira questão da prova, ela é uma questão da geografia. E ela tem um texto que é muito interessante, que fala sobre a atividade e os impactos da atividade do agronegócio no Cerrado. É uma questão de geografia e também é uma questão de interpretação de texto, tá? E aí vamos ver o que a questão está pedindo. Primeiro, o texto. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. Então, o que está acontecendo aqui? A atividade do agronegócio, tá, está impondo conhecimentos na área da biotecnologia de uma forma que essas práticas agrícolas, essa atividade agrícola, ela acaba sendo feita dentro desses moldes de novas tecnologias, do conhecimento biotecnológico, precisando de investimento e etc. Então, você não pode fazer algo diferente, tá? E, de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. O que quer dizer isso? Se você mora no Cerrado, se você sempre trabalhou no campo e você não se adapta a essa nova lógica de produção do espaço agrário, então você está fora. Ou você mete o pé para outra região do Brasil, ou você fica e trabalha segundo, aceitando as regras, aceitando a exploração, aceitando os baixos salários ou buscando uma qualificação melhor para você se inserir melhor no mercado de trabalho. Outra alternativa você não tem, é ter que dançar conforme a música. Essa é a primeira parte, a interpretação da primeira parte aqui desse texto. Aí ele continua: assim as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns tornam-se propriedade privada. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Que os recursos naturais, que é para o bem da coletividade, que é para todos, acaba sendo de um grupo que detém esses conhecimentos biotecnológicos, que está à frente do agronegócio, tá? Não é do trabalhador. Enfim.
Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada. E a mecanização pesada, a gente sempre tem que entender que está tirando o emprego do homem, tá? E se você tem propriedades que têm uma mecanização não muito avançada ou que não usa tanto, vai ficar para trás, tá? A pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno, a violência contra a pessoa. Então, aqui está falando da exploração, dos conflitos no campo, aqui está falando as chuvas de veneno, está se referindo aos agrotóxicos, ao uso, né, intensivo de agrotóxicos. Então, vamos ver aí o que a questão está pedindo. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há letra A, cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Essa é a resposta correta, tá? Por quê? Porque as pessoas, os trabalhadores, os camponeses que viviam de uma outra forma, eles têm que se adaptar, tá? Então, fica difícil para eles viverem, para eles trabalharem. Então, essa é a resposta correta. Não poderia ser a B porque descasa os latifundiários, impactando a plantação de alimentos para exportação. Gente, descasa os latifundiários, os latifundiários, entenda, os grandes proprietários de terras ligados às práticas do agronegócio, será que eles ficam por fora dessa situação? Será que causa um impacto na produção deles? É exatamente o contrário, tá? Então não pode ser. Aqui ele está perguntando o seguinte: essa questão ela quer dizer o seguinte: quem perde com o avanço do agronegócio no Cerrado, tá? Enfim. C. Despreza o assalariado, até aí tudo bem, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador. Será que isso provoca algum enfraquecimento dos sindicatos para o trabalhador? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas por que essa alternativa, dependendo do caso, vai variar muito, mas por que essa alternativa não pode ser correta? Porque é uma alternativa que está falando de forma subliminar do trabalhador urbano, tá? Então, você poderia se perder se você, desprezo ao assalariado, realmente é desprezo ao assalariado. Mas não, aqui não está falando do trabalhador urbano, tá? E a gente também não teria um movimento sindical muito forte nesse recorte espacial, tá? Então, pode cortar. D. Desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador. Olha só, desrespeito aos governantes, não, muito fora de contexto, gente. E comprometendo a criação de empregos para o lavrador até iria, mas também não vamos esquecer que existem também muitas ofertas de trabalho dentro da área do agronegócio. O problema é que exige uma qualificação maior, tá? Então, poderia até te confundir, mas diz respeito aos governantes, já eliminaria a alternativa. Letra E, assédio ao empresariado. Corta, já corta de lado. Dificultando o investimento de maquinários para a produção? Nossa, exatamente o contrário. Então, não pode ser. A resposta correta é letra A. Eu não gostei muito dessa questão, porque a alternativa como certa, eles poderiam até colocar assim, explicar um pouco melhor o que eles estão querendo dizer com cerco aos camponeses, né? Enfim, poderia até trabalhar um pouco a parte dos movimentos sociais ligados à luta pela terra. Eu acho que poderia ser bem melhor explorada essa questão. Mas tá valendo, não tá difícil e é por interpretação de texto. Então, resposta correta, letra A. Vamos seguindo. Questão 49. A gente tem aqui dois textos. É uma questão que lembra muito as aulas de China, geopolítica, que eu dou aula. Então, vamos começar a ler esse primeiro texto aqui. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, não sei se a pronúncia está correta, Xinjiang é uma região estratégica para a China. Faz fronteira com 8 países, é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês, Cinturão e Rota, e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Então, uma parte bem importante para a China, tá? Tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural, então é bem relevante. Aí vamos para o texto 2. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de imigrantes entre 2000 e 2010.
O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios à população, visando aumentar a proporção de chineses da etnia Ashkehan em relação à população local de etnias turca e muçulmana. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Bom, vamos lá. A política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Bom, olha que interessante. Xinjiang é uma região estratégica, economicamente estratégica. Beleza, reserva nacional de carvão e gás natural. E Xinjiang se destaca porque recebe muitos migrantes, tá? Tem uma população de 25 milhões de habitantes, 60% minorias muçulmanas. Só que existe um projeto do governo de incentivar, aumentar a proporção de chineses de uma dada etnia, tá? Em relação a toda essa pluralidade cultural. Bom, se existe essa medida tomada pelo governo chinês, então não é de interesse deles que haja essa pluralidade cultural. Aí vamos ver o que a questão está pedindo. A política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Letra A. Promover a ocupação rural? De forma alguma, tá? Aqui a gente está falando de uma região estratégica, artéria crucial, do megaprojeto de infraestrutura, faz fronteira com outro país, então não quer aumentar a ocupação rural, de forma alguma. Então corta. B. Favorecer a liberdade religiosa? De forma alguma, não pode ser essa alternativa, tá? Existe minorias muçulmanas, mas elas não são bem vistas, porque você vai ter ali uma política demográfica para incentivar o aumento de uma determinada etnia, que não é o caso dessas minorias muçulmanas, então não pode ser. Descentralizar a gestão pública, letra C, não pode. China, país comunista, vai querer o quê? Centralizar a gestão pública, então fora de completamente fora de contexto. D. Incentivar a pluralidade cultural? No início eu já dei a resposta, não pode ser. Se quisesse incentivar, não teria esse tipo de incentivo. A resposta correta, letra E, assegurar a integridade territorial, porque ela precisa do território unido, uniforme, homogêneo, para o quê? Para centralizar o poder, para dominar, para controlar melhor, tá bom? Então a resposta correta é assegurar a integridade territorial. E vamos nessa. A questão de número 50 também é uma questão de interpretação de texto. Vamos lá. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Blake, eu acho, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Olha que interessante. Bom, então, nesse projeto de resgatar a nossa origem afro, né, na cultura brasileira, vamos ver o que a questão está pedindo. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem, vamos lá, a recuperação do tradicionalismo? Não, porque o tradicionalismo é exatamente encobrir símbolos que são eleitos como marginalizados. Então, não pode ser. B. Estímulo ao antropocentrismo? Não, completamente inviável, não tem como. C. Reforço do etnocentrismo? Não. D. Resgate do teocentrismo? Não. Letra E, crítica ao eurocentrismo, tá? Então, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque se eu estou resgatando símbolos que foram renegados pelos colonizadores, por nossos colonizadores, então eu estou criticando essa visão eurocêntrica, tá? De que só os símbolos europeus, o homem branco é que vale.
E não pode ser antropocentrismo, etnocentrismo, teocentrismo, não pode ser, ele vai confundir, talvez se você não tenha familiaridade com esses conceitos, ele vai acabar confundindo você, o aluno, o candidato, com esses conceitos. Ah, é etnocentrismo, então está querendo fazer um trabalho é, de etnografia, estudar o homem, não tem nada a ver aqui, tá? Antropocentrismo, o homem no centro, também não tem nada a ver. Teocentrismo, também não tem nada a ver. Então, é eurocentrismo, é criticar o eurocentrismo. E essas palavras, ó, estímulo, reforço, resgate, eles vão muito numa direção contrária, tá? Do que, além de usarem conceitos que não tem nada a ver, mas de uma direção contrária à proposta do trabalho. Se fosse assim, estímulo a um pensamento decolonial, né? A um pensamento reforço, ao resgatar a influência da história do negro, da contribuição do negro na formação cultural brasileira, até aí estaria certo, mas não faz sentido, tá bom? Então, resposta correta, letra E. A questão de número 51 é uma questão que está ligada à criação do Estado de Israel, tá? E ela tem um texto que é bem interessante, que diz assim: escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico, Sir Arthur James Balfour. Gente, eu não sei pronunciar esse nome, tá? Ao banqueiro Lord Rothschild, não sei. Presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como Declaração Balfour. Não sei se está certa a pronúncia, tá bom? Então, o que esse trecho aí que eles separaram quer dizer? O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Então, na teoria foi dito assim: vai ter a criação do Estado de Israel, mas os palestinos, a comunidade não judaica, vai ser preservada, tá? Não vão ter os seus direitos prejudicados. Bom, vamos ao que interessa. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo de. O que essa frase está querendo dizer? Porque essa frase ela tá difícil de ser compreendida, tá, para o aluno. Então, o que essa frase está querendo dizer? Olha só, na teoria, essa parte aqui, o que a gente chama hoje de Estado de Israel, tá? Toda essa parte, Estado de Israel, Palestina, era a colônia da Inglaterra, tá? E o que acontece? Foi proposto a criação do Estado de Israel e foi proposto que as pessoas que moravam lá, as comunidades não judaicas, elas seriam respeitadas. Só que, olhando para a atualidade, para o último atentado que aconteceu, para todos os conflitos, toda a geopolítica do Oriente Médio, etc., a gente vê que as guerras, elas não acabaram. A gente não está aqui na posição de julgar quem está certo e quem está errado. A gente só está falando que as guerras continuaram, os conflitos continuaram. Aí a gente tem que analisar que a teoria está muito distante da prática, dentro desse trecho aí que eles destacaram. Então, no que o governo inglês foi incapaz de garantir? Se tinha o objetivo da harmonia. Letra A, promover o bem-estar social. Você poderia até colocar essa alternativa como certa, mas não está. Sabe por quê? Porque esse termo de bem-estar social é um termo, é uma política do bem-estar social dos Estados Unidos, tá? Então, não poderia ser. Você poderia ser, mas eles falharam, o governo inglês falhou de não garantir o bem-estar da sociedade, não. Bem-estar social era uma política, tá? Dos Estados Unidos, então completamente fora de contexto aqui, tá bom? B. Negociar o apoio muçulmano. Olha, se a gente analisar o contexto da criação do Estado de Israel, a gente não vai ter o apoio muçulmano, tá? Mas esse apoio muçulmano em certas situações, e dependendo também dos países. E esse cenário foi mudando, mas a gente não vai ter esse apoio muçulmano, ele não vai ser negociado pelo governo inglês, ele vai ser construído pelo próprio Estado de Israel, Estados Unidos. Então,
E não poderia ser pelo governo inglês, então corta isso. C. Será que eles falharam na mediação dos conflitos territoriais? Essa é a resposta correta. É claro, é óbvio. Falharam em mediar os conflitos, em mediar as guerras. Tanto é que a gente tem muitas e muitas guerras, tá? Não apenas, é, não apenas por parte de Israel, parte dos palestinos, mas também por parte do governo inglês, que é o que está sendo citado aí em questão. D. Estimular a cooperação regional. Olha, muito vago, tá? Cooperação regional, mas em que sentido? Cooperar regionalmente para quê? Tem que ter uma cooperação regional? Aqui também está falando de um território de dentro para fora, tá? Não está falando entre países, tá? Aqui está falando do Estado de Israel e das comunidades palestino que mora ali dentro desse recorte aí, desse território aí que foi delimitado para ser o Estado de Israel. Letra E, combater os governos autocráticos. Então, eles falharam? Não, gente, não foi nesse sentido. O governo inglês, ele era uma colônia da Inglaterra e se teve conflito para a criação do Estado de Israel e teve desdobramentos, é porque teve uma falha aí na mediação de conflitos territoriais entre eles mesmos, tá? Então, a resposta correta, C. Essa questão é uma questão que tem umas pegadinhas, como a gente já pôde ver, mas é uma questão. Eu reparei que a prova do Enem é muito interpretação de texto, tá? Principalmente a do ano passado. Então, é muito mais interpretação de texto do que propriamente o conteúdo, tá? Então, vamos seguindo. Da questão 51, a gente pulou para a questão de número 53, tá bom? Porque aí eu encontrei questões muito ligadas assim à filosofia e teve até uma questão do Paulo Freire também que eu achei até interessante comentar, mas eu achei uma pergunta muito assim voltada para prova de pedagogia, para concurso de professor. Eu acho que não deveria estar numa prova de ensino médio, tá? Então, enfim, mas essa é a minha opinião, então vamos comentar a questão de número 53. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originário da língua sânscrito, comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. Interessante, bacana, mas o que é a questão, qual o fio da meada aí desse texto? É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos que contam com altitudes bem maiores que 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.848 metros de altitude e continua crescendo, aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. Bom, o Everest continua crescendo, interessante isso. Mas essa questão é uma questão até muito voltada para conteúdo. Você teria que estar bem afiado em geografia física, essa parte de terremotos, movimento de placas tectônicas, para você conseguir desvendar o que é a resposta correta. E já digo de cara para vocês, se a Cordilheira do Himalaia, né, se o Everest, né, considerado o ponto mais alto da Terra, ele ainda continua crescendo, a gente também tem que entender, caramba, o que tem por trás da formação de uma cordilheira, de uma montanha? É exatamente o movimento das placas tectônicas, tá? Então, nessa região aí, a gente teria que identificar o movimento da placa tectônica da Índia e a Eurásia, né, duas placas tectônicas que contribuíram para a formação da Cordilheira do Himalaia. E esse movimento continua acontecendo. Aí, o que a questão está pedindo? Qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Derrame de lava vulcânica? Negativo. Mas a resposta correta é a B, encontros de placas tectônicas, tá? Da Índia e Eurásia. E proporcionam, né, ocasionam o crescimento, continua crescendo por conta do encontro dessas placas tectônicas, ou seja, ainda existe terremoto, ainda existe abalo sísmico, tá? Então, resposta correta B. Essa questão, voltando a falar, ela é muito voltada à própria dinâmica da formação de uma cordilheira, tá? De uma montanha. Como é que se formam as montanhas, as cordilheiras? Então, se você não soubesse responder, sabendo o princípio básico aí da formação de uma cordilheira, você saberia interpretar aí essa questão.
Ação do intemperismo químico. Intemperismo químico é uma ação pontual, tá? E o derrame de lava vulcânica não necessariamente estaria provocando o crescimento do... Não faria sentido, né? Provocar o crescimento ainda do Monte Everest. Não faz sentido ainda. Muito pelo contrário, ele se desgastaria, tá? E provocaria e geraria outras elevações, rochas, mas não que essa dinâmica de crescimento é uma dinâmica interna, gente, tá? Então, é realmente o encontro dessas placas tectônicas. Não pode ser ação do intemperismo químico, como eu falei. Sedimentação de erosão eólica. Não faz sentido, porque erosão eólica vai desgastar, tá? Exatamente esse monte vai desgastar. Então não faz sentido, tá? Não faz sentido nem erosão eólica estar associada a essa ideia de sedimentação. Derretimento de geleiras glaciais. Caramba, o derretimento vai fazer esse monte crescer ainda? Não, é encontro de placas tectônicas, tá bom? Então a resposta correta, D. Viram como a prova é fácil? Essa foi a prova de 2023. É muito mais interpretação de texto e algumas questõezinhas que cobram de vocês um conhecimento técnico, mas nada muito tão aprofundado, tá? Nós comentamos as 2 primeiras páginas, pulamos algumas questões ligadas à área de filosofia, que não é a minha área de estudo, embora eu tenha resolvido toda a prova do Enem para comentar com vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Ainda ficaram algumas questões de geografia de fora, que se concentram mais para frente da prova. E na semana que vem a gente vai estar postando aqui um vídeo comentando essas questões que faltaram, tá bom? Então, aproveitem as férias e contem sempre comigo. Um grande beijo, ó, e até!